isso aí, queridos. Estamos aguardando aqui, conectando. Fala aí, meu querido, bom dia! Bom dia, parabéns para você nessa data querida, muita sede. Parabéns para a igreja, época da graça, 35 anos. Meu irmão, não é Só quer brincadeira. saber se uma igreja de Deus é só esperar para ver se ela permanece. Se É isso, permanecer, é isso mesmo, é isso mesmo. Muita gente pensa que é fácil, né? Ah, vou abrir igreja. Abrir igreja não é que nem abrir uma loja, né? Abrir uma bomboniere. Não é, é com muito certeza. diferente disso. Uma vez ouvi isso, achei tão lindo, né? A gente guardou assim: igreja não se abre, igreja nasce. A igreja nasce. Então, É verdade. né? Você é pastor? Há quanto tempo você é pastor? Há quanto tempo? Desde 1998. Puxa vida! É uma história também, né? De Sim, pastorado, de cuidado, uma história linda. O ministério pastoral é um ministério maravilhoso, mas árduo, não é? Muitos almejam o pastorado, mas não fazem ideia do preço, né? Que tem que pagar, né? Das renúncias que tem que fazer. por isso que Elias falou para Eliseu, dura coisa me pediste. Você quer a porção dobrada? É, É verdade, é verdade. A época da graça, 35 anos, não é? Mas antes de ser época da graça, era a Igreja Maranata, Primitiva Maranata, que foi uma igreja fundada pelos meus avós. E nós já estamos estabelecidos onde nós estamos, ali na Eamelo, na Vila Prudente, há mais de 40 anos, né? Eu lembro, eu tinha 6 anos de idade quando meu avô faleceu, né? Meu avô partiu. Eu tinha 6 anos, eu lembro que o velório dele foi até lá na igreja, eu lembro até hoje. Eu lembro porque, enquanto o povo estava lá chorando, olha só, eu já confessei isso daqui para Jesus, pastor Milson, né? Enquanto o povo estava lá chorando, meu avô estava assaltando, você acredita, a cantina, pegando bala Eu lembro até, eu pedi tanto perdão quando eu tive o entendimento, né? O que eu estou fazendo? Roubando bala da igreja. a molecada não tem noção, né? Acha que tudo. Não tem noção, não tem noção, né? Mas eu lembro, então a gente já está ali no bairro já há muito tempo e hoje a gente celebrando aí 35 anos de fundação da Época da Graça e a gente não vai fazer festa esse ano, mas logo mais a gente vai poder celebrar, poder comemorar e todos os dias a gente celebra, a gente comemora a presença de Deus naquele lugar. Mas, cara, eu estou muito feliz de você estar aqui comigo nessa manhã. Eu sei que você acorda cedo, mas hoje eu Sim, te fiz trabalhar logo cedinho nessa live aqui. que bom, é bom. Na verdade, até antes de começar, queria até falar, né, que o que eu vou falar um pouquinho hoje tem a ver com a situação que eu passei esses dias aí. Para quem não sabe, segunda-feira, não essa aqui, a outra, dia 13, eu fui despedido do trabalho, né? Fui dispensado do trabalho por um corte que teve. Mandaram no dia 20 pessoas, há 15 dias atrás desse dia que fui dispensado, tinham sido mandados embora 40. Uhum. Metade dos funcionários estão em casa por 60 dias, recebendo 30% do salário, Olha e a aí. outra parte, umas 40 pessoas, trabalhando 50% do tempo, recebendo 50% do salário. Uhum. Então, naquele dia, eu saí de lá e falei, o que fazer? E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, que a Uhum. maioria das pessoas estão questionando o que fazer. É Vai acabar verdade. o dinheiro? O que Uhum. fazer? Estou desempregado? O que Uhum. fazer? Quando vai acabar essa quarentena? Quando vai ser o pico? Uhum. Ninguém sabe falar nada, nem os mais estudiosos da ciência sabem dizer quando vai ser o pico, a semana que vem, a outra semana, quando que vai Uhum. voltar tudo ao normal. E eu fiquei com aquilo na cabeça a semana inteira, né? O que fazer? Uhum. Aí você liga para um,
Você liga para outro, liga para outro amigo, "Ô, você não tem nada aí? E aí? Você começa a direcionar a sua vida por aquilo que o seu coração está dizendo, por aquilo que a sua razão está mandando. Então, eu quero ler hoje uma passagem que está em 2 Crônicas, no capítulo 20. Ótimo. Eu não vou ler tudo de uma vez, porque senão fica um pouco extenso e a gente acaba dispersando a atenção. Então, vou ler uma parte e depois, aos poucos, a gente vai comentando. Certo. Eu vou ler o versículo 1 e até o 3. Certo. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Vou parar por aqui, depois a gente vai citando alguns versículos aí durante o nosso bate-papo. Bom, então eu denominei esse nosso bate-papo com o título aí, O que fazer? Né? E a resposta eu vou dar no final aí. Então, a descendência de Ló, Moabe e de Esaú, que eram Moabe, Amon, né? E a descendência de Esaú, que era Edom, estavam caçando Josafá para tirar ele do trono. E, de repente, uma das pessoas que andavam com Josafá chega para ele e fala: ó, tem uma grande multidão vindo contra nós. E o primeiro sentimento que veio no coração de Josafá foi o medo. E aí a gente pergunta, né? O que fazer diante da situação? E geralmente quando a gente faz essa pergunta é porque existe um sentimento por trás desta pergunta. O que fazer? Não aquele o que fazer de não ter nada o que fazer ou caçando alguma coisa para fazer, mas o que fazer diante da minha impossibilidade. O que fazer diante de uma situação que ninguém sabe explicar como, porquê e até onde vai. E o medo é um sentimento próprio do ser humano. Eu sinto, o apóstolo sente, claro. Não adianta a gente, porque é pastor do ser humano. Não podemos dizer, eu sou um pastor, eu tenho que dar uma de super-herói, dizer que eu não tenho medo, que eu não tenho defeito, né? Nada disso. É um sentimento próprio do ser humano. E por outro lado, até mesmo, o medo é um sentimento protetor. Eu até penso o seguinte, se não existisse o medo, o sentimento de medo, acho que nem a humanidade existiria. Porque se a pessoa não tem medo de ir lá e colocar a mão no fogo, ela se queima, pode ter uma queimadura extrema e morre. Se ela não tem medo de ir lá na eletricidade e colocar a mão e morre eletrocutada, ela não existiria. Se não houvesse um medo, talvez não existisse nem a humanidade. Porque eu não tenho medo de me jogar do precipício. Então, não existiria ninguém. Só que o medo, ele tem que ter um limite na nossa vida. Porque se ele extrapola os limites, ele passa a ser prejudicial. É tão interessante que para Josafá, ele teve medo. Ele era uma pessoa que tinha um status, que tinha uma posição política, uma posição social, uma posição até espiritual, acima de outras pessoas. Só que ele não chegou para aquele rapaz, aquele moço, aquela pessoa que veio falar, que vinha uma grande multidão contra ele, não virou para ele e disse, calma aí, eu sou rei, eu sou tal, eu sou bom, eu sou o cara que mando aqui, então fica na tua aí. Não. Ele demonstrou o seu medo
Aham. Porém, ele não deixou com que o medo extrapolasse os limites. Aham. Porque quando o medo extrapola o limite, até as coisas mais banais a gente deixa de fazer. Verdade. Porque quando o medo extrapola o limite, a pessoa não consegue cozinhar, Uhum. a pessoa não consegue estudar, a Uhum. pessoa não consegue orar, É. porque até as coisas mais simples e mais essenciais a pessoa deixa de fazer Uhum. por causa do medo. E o legal de tudo é que Josafá, ele entendeu o quê? Que o medo precisava ser tratado na sua raiz. Uhum. Da onde vinha aquele medo? O medo vinha de saber que ele estava sendo atacado por Aham. um exército poderoso. Aham. Só que, de repente, ele tem um clique e ele pensa: mas peraí, vem um exército poderoso contra mim. Aham. Mas e eu? Eu sirvo a quem? Eu tenho a quem? Porque toda vez, até eu anotei aqui, ó, um psicólogo disse o seguinte, que é importante enfrentar uma situação de medo na companhia de alguém que você confia. Então, sempre que a pessoa passa por uma situação de medo, Aham. ela tem que procurar uma pessoa para acompanhá-la, uma pessoa que ela confia. Aham. Porque se ela confia nessa pessoa, é porque é uma pessoa amiga, é uma pessoa que vai, de certa forma, protegê-la, que vai ser uma pessoa que vai apoiá-la. Então, Josafá, ele já, sei lá, se inconscientemente, mas pelo Espírito de Deus, né, Aham. ele entendeu o seguinte: peraí, vem um exército contra mim, então eu vou procurar a companhia de quem eu confio. Aham. E a minha pergunta para mim, para você e para todos que estão assistindo essa live é: nesse momento que você está dizendo o que fazer, você vai procurar o apoio na companhia de quem? Uhum. Na companhia do pessimista? Na companhia de uma pessoa que não tem nada a ver com você, que nunca te viu, que Aham. vai falar qualquer coisa para de repente encher linguiça e te. Ah, sai para lá, já tem problema demais, você vem me procurar aqui? Aham. Você vai procurar apoio. Por que será que a igreja está levantando cestas básicas? Por que será que a igreja está fazendo plantão com os pastores? Por que Aham. será que os pastores estão ligando e aconselhando as pessoas via telefone, Sim. via WhatsApp? Por quê? Porque as pessoas estão procurando quem elas confiam. Aham. Né? E as pessoas, não que a pessoa que é da igreja é mais confiável do que a outra, Não. Aham. mas por ela ter o Espírito Santo de Deus, por Isso ela ter mesmo. a palavra de Deus, Aham. ela pode ter uma palavra de confiança para essas pessoas que estão passando por esse momento de medo. Exatamente isso. Aham. Né? Então, o legal foi que Josafá ele teve medo, mas ele falou: quer saber de uma coisa? A Bíblia fala, e ele se pôs a buscar Uhum. ao Senhor. Olha a chave. Essa é a chave. Né? Diante da crise, a chave é buscar o Senhor. Então, se você está com medo do desemprego, da escassez, da morte, do presente, do futuro, você tem Aham. que buscar o Senhor. Se você Aham. confia no Senhor, é nele que você tem que expor o seu Uhum. medo. E foi o que o Josafá falou. Olha, vem aqui, vamos buscar o Senhor e vamos expor o nosso medo para Deus. Aham. Muitas vezes a gente quer expor o nosso medo para quem não pode resolver. É. E voltando à minha experiência de ser demitido, eu lembrei na hora, quando eu estava vindo para casa, eu lembrei que quando eu arrumei esse emprego, eu estava numa situação há 20 anos fora do mercado. Uhum. Imagina, eu fui pastor durante 20 anos, dirigindo igreja, sendo integral na obra, e de repente eu parei de dirigir a igreja, de estar integralmente na obra, e fui ter que arrumar emprego. Uhum. 20 anos parado, longe de exercer a minha profissão. E de repente, num telefonema para um amigo, ele disse: vem aqui, estou precisando de uma pessoa que tem o teu perfil, ele já me conhecia. Uhum. Eu pedi um salário, eles me pagaram a mais do que eu tinha pedido. Então eu pensei, se Deus me colocou, Ele Aham. está me tirando, é porque Ele tem algo melhor.
Aham. Porque de tudo que a gente está passando, eu tenho a seguinte conclusão: nós não vamos ser mais os mesmos. Uhum. Porém, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós seremos melhores. Aham. Aleluia. Nós viveremos melhor Glória a em Deus. tudo, Aham. né? Então, eu queria agora, apóstolo, dar uma pausa e fazer uma oração Claro. para aquele que está nos ouvindo. Geralmente a gente ora no final, vamos orar também se for o caso, né? Não, claro. Mas eu queria fazer uma oração agora, repreendendo o espírito de medo. Uhum. Porque o Senhor me tocou que nesse momento era para eu parar e fazer uma oração. Amém, amém, Vamos amém. orar então? Vamos, claro. Aleluia. Oh, Senhor, Deus poderoso. nós não estamos aqui nesta live por acaso. É O verdade. Senhor não nos deu essa palavra por acaso. Uhum. É Tudo verdade. tem um propósito. E a tua palavra jamais voltará vazia. Uhum. Eu tenho certeza que essas poucas palavras que foram ditas até agora estão penetrando no teu coração, meu irmão, minha irmã, que está com medo, Oh, Deus. que tem ficado ansioso, com medo pela situação, Uhum. pelo que pode vir ou pelo que você está vivendo. Talvez você já esteja vivendo um reflexo de tudo que está passando hoje na humanidade, na sociedade. E se você está sofrendo pelo teu presente que não é muito agradável, Uhum. que não é muito favorável, e o medo tem tomado Sim, Deus. medo, arranca Sim, todo esse Deus. espírito de medo que tem Arranca. assolado, que tem tirado o sono, que Sim. tem levado ao desespero, à Em nome ansiedade. de Jesus. E para você que no presente não tem passado por nada disso, mas está com medo do futuro, você olha para o teu filho, para a tua filha, quando está na cama dormindo e vem um choro com Olha. medo. O que vai acontecer com meu filho? Meu O que Deus. vai acontecer com a minha filha? Meu Deus. Deus está te dizendo, não precisa se preocupar. Amém. Eu tenho o melhor para você Amém. e para eles. Senhor, nós repreendemos o espírito do medo, para que nada venha assolar o coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento que vem do teu espírito, possa encher o coração, a mente e o espírito dessas pessoas agora. Sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Olha. E o interessante é que Josafá, ele teve uma reação. É óbvio que a gente não pode só viver reagindo. Nós precisamos também ser proativos. Mas no caso dele, aconteceu um ataque inesperado. Então ele teve que ter uma reação. Porém, diante de uma situação de risco, diante de uma situação desfavorável, nós não podemos reagir pela carne. Nós devemos reagir pelo Espírito. Sim. E se a gente ler lá no versículo 13, fala assim: todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Aleluia. Por aqui, a gente tira uma conclusão que se ele conclamou um jejum e todos estavam ali, até as crianças entraram naquele jejum. As mulheres, os filhos, as crianças, os adultos, todos entraram naquele jejum. Então, nossa reação na hora do medo tem que ser o quê? Espiritual. É uma ação espiritual para envolver tudo. Então, uma coisa que Deus tem chamado a atenção, suas reações têm que envolver, inclusive, a tua família. Tuas reações espirituais têm que envolver aqueles que estão ao teu redor. Tuas reações espirituais têm que envolver a empresa onde você trabalha, os vizinhos onde você mora. Então, quando a minha reação causa problema, causa discussões, causa intrigas, causa até medo em quem está ao meu redor, é porque é uma reação carnal e não espiritual.
Quando você traz mais pânico, quando você traz mais desespero pela sua reação, uma das coisas que eu falo assim, o que nos destrói não é a crise, não é a perseguição, mas é como nós reagimos a elas. Como você reage ao caos é o que vai fazer toda a diferença. Porque você pode abraçar o problema e dizer, me destrói, reagindo dessa forma carnal, ou você pode buscar o Senhor. Você pode apregoar um jejum para você, para sua família, fazer algo espiritual, porque é aí que está o segredo. É como se a gente fosse uma bomba atômica. O que nós vamos irradiar, né? É isso aí. O que Josafá irradiou para o seu povo. Ele não irradiou o medo. Ele sentiu medo. Certo. Mas automaticamente ele falou, não, eu preciso irradiar o quê? Uma segurança para quem está ao meu lado. E aí ele fez com que aquela reação espiritual pudesse trazer para o povo uma vontade de lutar, uma vontade de se proteger e não deixar o medo tomar conta. Tá bem diferente do cenário de hoje aí, né? Porque a gente tem visto alguns líderes que eu não sei, né? Tem apregoado o medo, não tem trazido segurança para o povo, né? Tem mais destacado o pavor, o pânico do que a segurança. É claro que a gente sabe que no final dos tempos vão acontecer coisas muito ruins, desagradáveis, mas eu também creio de que a igreja vai ser arrebatada muito antes de passar por todo esse sofrimento. Pelo menos eu creio nisso, né? Então, se está chegando... Por isso que eu falo. Tá dentro de... A gente vai antes. Eu não vou nem saber quem é o anticristo. O anticristo já está aqui. Se ele já tiver, um sinal de que eu vou partir. Não vou nem conhecer a cara dele. Essa é a minha visão. Como pessoa, talvez a gente não conheça, mas o espírito do anticristo a gente já sabe que está irradiando pelo mundo aí, né? O espírito do anticristo já paira desde os tempos de desde Cristo, né? Porque a palavra Cristo quer dizer ungido, anti-ungido. Então, nós temos muito anti nós mesmos, porque somos ungidos. Mas o anticristo, esse do Apocalipse, esse vai se levantar. Mas a gente não vai estar aqui. Né? Aleluia. Eu vou lá para o versículo 14 agora, que fala assim, ó, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre, não vou ler esses nomes aí, Espírito da congregação, e depois lá embaixo, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz ao Senhor. Então, uma outra coisa interessante é que Josafá, na hora do medo, ele não ouviu qualquer voz. Ele ouviu a voz de Deus. E se a gente for... Ontem minha filha, liguei para ela mandou um WhatsApp dizendo, pai, tá tudo bem por aí? E quando ela faz essa pergunta, é porque eu já sei que ela tá com algum grilinho na cabeça. Aí conhece, né, os filhos. E aí eu falei, por quê? Você está perguntando isso? Não posso perguntar, me preocupar com você. Depois, em seguida, ela falou, eu não posso ficar ouvindo esses noticiários da TV, porque eu fico nervosa, não sei o quê. Né? Então eu falei para ela, então, ó, ouve essa minha... Poxa. Eu falei, então, ó, aí eu mandei para elas algumas sugestões de ministrações, né? E louvores e tal. Falei, então ouça isso. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Muitas vezes, no medo, a gente ouve o nosso coração. E aí a gente fica imaginando, quando era criança, eu lembro que eu assisti aquela Bruxa da Flauta Mágica, um negócio assim, ó, Flauta Mágica, tinha uma bruxa. Não é do meu tempo, não. Esse não é do meu tempo. Aí eu assisti e minha mãe falou, vai pegar um copo d'água para mim na cozinha. A hora que eu fui pegar o copo d'água, quem estava lá na parede da cozinha? A bruxa. Por quê? Você fica ouvindo aquilo e acaba transformando numa realidade, né? Verdade. E então, uma coisa bacana que eu vi aqui é que Josafá, na hora do medo, a nossa tendência é ouvir o nosso coração, ouvir outras vozes, mas não. Deus falou para ele, me ouça, e ele realmente ouviu. Porque se a gente for ouvir CNN, nós vamos desesperar.
Se a gente for ouvir, e aqui eu estou citando o nome, mas para a gente saber, né? Não estou contra a CNN, não estou contra a Globo, não estou contra SBT, nada. Se a gente for ouvir a mídia, vamos dizer assim, para generalizar, né? E a gente fica meio doido. Porque cada hora eles falam uma coisa. Cada hora fala que o coronavírus não pega, quem já teve não pega, depois fala que agora apareceu um caso que quem já teve vai ter de novo. Se a gente for ouvir tudo isso, a gente vai fazer igual Jó lá, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. É verdade. Como falou para ele. Então, nesse tempo, todos nós estamos falando muito. Né? A gente está fazendo uma live, nós estamos falando muito mais do que ouvindo. Não que isso tenha alguma coisa de errado, mas que também tem o tempo de ouvir. Né? Mas nós, antes, paramos para ouvir Deus. Exatamente. Nós só estamos sendo o alto-falante, sabe? Porque nós ouvimos e estamos transmitindo. Agora é a hora dessas pessoas ouvirem. Mas antes da gente começar aqui a falar alguma coisa, nós ouvimos Deus falar conosco. E até porque se precisamos ouvir, alguém tem que falar, né? E que fale alguma coisa que vem de Deus. Então Josafá, ele ouviu a Deus e falou o que Deus queria. Então o que fazer nesse momento? Ouça a Deus e faça e fale o que Deus quer. O que Deus quer que você fale? Haverá bom futuro. Amém. Glória a Deus. O que Deus quer que você fale? Que eu tudo posso naquele que me fortalece. É isso que Deus quer que a gente fale. Então, Josafá, ele ouviu a Deus e irradiou aquilo que Deus queria para todas as pessoas que estavam ao seu lado. E depois também, no versículo 18, diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Nós não podemos nos prostrar diante do medo. Porque o Josafá ele poderia, naquele momento de medo, falar, não, vou me prostrar aqui porque não tem jeito, eles vão me destruir. Eles vão vir, tem 3 povos unidos, 3 exércitos unidos contra mim, eu estou lascado, eu vou parar, não adianta, vamos orar aqui e pedir para Deus matar a gente antes que eles nos matem. Porque eu acho que o grande problema do medo é que a pessoa, por que o medo faz ela extrapolar o limite e ela não consegue buscar ao Senhor? Porque ela se prostra diante daquilo que causou medo. Então, se o desemprego é algo que causou medo, e eu não vou dizer aqui no meu caso que eu não fiquei com medo. Claro. Fiquei. Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que eu vou conseguir... minha filha vai continuar na escola que ela está? Será que... Tudo isso passou na minha cabeça. Só que eu falei, peraí, eu não vou me prostrar diante de tudo isso. Eu vou buscar ao Senhor. E Ele suprirá todas as minhas necessidades. Amém. Né? Porque é em Cristo Jesus que Deus supre as nossas necessidades, como está lá em Filipenses 4. Né? Então, a minha pergunta é para você. Você está com medo por quê? Porque você está prostrado diante do que causou esse medo? Ou por quê? O que fazer diante do medo? Não se prostre diante do desemprego, não se prostre diante... Até você que está Pode ser que você tenha um parente que esteja no hospital e você está com medo dessa pessoa morrer. Eu recebi a notícia antes de ontem que meu amigo com 34 anos morreu no Rio de Janeiro. Em 2 dias hospitalizado ele morreu, mas por quê? Porque teve negligência médica? Teve também. Fizeram 2 testes de Covid e deu negativo, e ele estava com Covid e morreu. Sério mesmo? Uau. Mandaram ele para casa, ficou lá em casa 5 dias e foi piorando, piorando. Quando ele chegou no hospital, entubaram, durou 2 dias e morreu. Um jovem, um rapaz do Senhor,
que foi nossa ovelhinha lá no Rio, quando a gente foi pastor lá em Nova Iguaçu. Então, como que está essa família? Graças a Deus que é uma família do Senhor. Eles estão firmes, eles não se prostraram diante da morte. Pelo contrário, eles têm a certeza da salvação daquele filho e eles estão batalhando, eles são pastores, eles vão continuar lutando. Então, eu queria falar para você, não se prostre diante do medo ou daquilo que está te causando medo. Se você puder, depois dessa live, vai para um quarto, ajoelha, se prostre diante do Senhor e clama, e chora, e fala, sabe? Às vezes eu tenho uma forma de orar diante de Deus que quem olhar de fora vai dizer, nossa, como ele fala com Deus, ele é bruto com Deus. Não, é porque se todas as coisas já estão em Cristo Jesus e eu tenho acesso a tudo, eu posso clamar, ele pode me dar. Porque se as palavras dele está em mim, eu posso pedir o que eu quiser, ele me dará. Essa é a certeza que eu tenho, que fala lá em João. Bom, e aí, o que ele fez? Versículo 19. Fala assim, ó. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coeritas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Ele abriu a sua boca para louvar, e todos aqueles que estavam ouvindo, inclusive os que estavam juntos, também abriram a sua boca. Então não é hora de confessar o medo, é hora de louvar. Porque a nossa tendência é confessar o medo, né? Mas não, é momento de adoração. Ah, mas como que eu vou adorar se eu estou sem dinheiro, se eu estou desempregado, se meu filho, meu parente, meu amigo está passando por uma situação pior do que a minha? Como que eu vou adorar? É na hora do medo que você tem que adorar. Porque a adoração espanta o medo. A adoração espanta todo o espírito maligno. Não foi assim que Saul estava ali com aquele espírito maligno, ele chamou Davi e falou, adora. Adora. E Davi começou a adorar e o que aconteceu? Aquele espírito maligno foi-se embora. Então, nessa luta, nós não temos que perguntar o que fazer. O que nós temos que fazer? Vamos ver no versículo 16 aqui, ó. Amanhã, Deus falando para eles, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Alguém pode perguntar, mas Deus mandou ele descer contra eles, descer em direção a eles. Mas não precisava guerrear, porque até quando eles chegaram, na verdade lá no versículo 22, vai falando assim, ó, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Então, o que Deus fez? Falou, vai só em direção a eles, porque a hora que vocês chegarem e se depararem com eles, eles já vão estar destruídos. Então, qual que é o nosso papel? Não fazer nada, é só caminhar, ficar de pé, com reações espirituais, ouvindo ao Senhor, louvando ao Senhor, enquanto a gente caminha, o Senhor vai trabalhando e preparando a nossa vitória. Aleluia, aleluia. Então, o que fazer? Resposta, não faça nada que o teu coração manda, não faça nada que a tua carne manda, faça aquilo que Deus está falando para você. Ah, mas Deus não está falando nada. Então se prostre diante dele e peça para que ele fale, e ele vai te dar a direção para você chegar à tua vitória. A primeira coisa que Deus vai falar ao seu coração é não temas. Essa é a primeira coisa. Então não temas, não tenha medo. Você sabe que medo e fé
Ambos acreditam em alguma coisa. O Sim. medo acredita na desgraça, acredita na falta, na privação. Agora a fé acredita no livramento, na provisão, no cuidado, no cumprimento da promessa. Então, fé e medo, às vezes a gente pensa que a dúvida é o contrário da fé, mas para mim tá mais o medo do que a dúvida. Porque o medo também, você acredita em alguma coisa. Acredita que você vai morrer, acredita que você vai ficar doente, acredita que vai faltar tudo na sua casa. Mas aqui está, meu irmão, aqui está a palavra. O que fazer em tempos difíceis? É buscar o Senhor, é confiar em Deus, é ouvir o que Deus está falando. Nosso coração é enganoso. Cara, demais. E o legal, né, para encerrar aqui, o que vem depois do medo? O medo enfrentado com fé. Porque Josafá, ele não acreditou no medo, ele teve fé e acreditou no Senhor. E olha o que veio depois. Versículo 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. No meio daquilo que te causa medo, existe riquezas do Senhor, coisas preciosas de Deus. Por isso que o diabo quer esconder atrás do medo aquilo que Deus tem de mais precioso para você. Então, aquilo que te causa medo, enfrente com fé, porque atrás daquilo que causa medo tem coisas preciosas para nós. E lá no versículo 30, fala assim: assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Quem enfrenta o medo com fé encontra um tempo de paz. Sabe o que eu quero dizer? Você que começou essa live cheio de medo, você vai enfrentar o medo com fé. Amém. E você vai sair dessa live com paz no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Uau! Glória a Deus. Dá um glória aí, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vê, às vezes, quando nós estamos sendo atacados pelo medo, é porque o inimigo sabe que a gente tem recompensa ali na frente. Ele sabe que a gente vai colher coisas que a gente nem plantou. Que a Bíblia nos garante isso. Uma colheita de coisas que a gente não plantou. Que nós vamos receber coisas que a gente nem pediu para Deus. Porque Deus, ele tem infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus tem o poder para fazer e trazer. Então, assim, o medo, quando estamos sendo afligidos pelo medo, a gente precisa ter a certeza, opa, peraí. E alguém que é corajoso não é alguém que não tem medo, mas é alguém que soube administrar o medo, soube colocar o medo no seu devido lugar. O medo é uma emoção básica do ser humano. E é tão importante o medo em alguns momentos, mas qualquer coisa em excesso, até alegria em excesso é ruim. Até água em excesso é ruim. Água, se você tomar 5 litros d'água de uma vez, você morre. Né? Vai dar um problema sério aí no teu organismo. Então, a gente precisa ter o equilíbrio. E eu estou muito feliz por essa palavra, eu tomei posse. Quem tomou posse aí, por favor, digita eu, só para eu saber que você, né, tem uma mãozinha aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar a minha mãozinha aqui, porque eu tomei posse dessa palavra. Cadê a minha mãozinha? Aqui, ó. Eu tomei posse da minha palavra. Pastor Milson, obrigado. Obrigado mesmo. Nós já oramos. Vamos orar mais uma vez, pastor? Sim. Vamos clamar. Amanhã, olha, o bispo Doriva está aí, né, com a mãozinha, glória a Deus. Amanhã ele vai estar comigo aqui na live. Vai ser uma bênção. Vai ser tremendo. Né? Então, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã, por essa palavra. Já oramos, repreendemos o medo aí, a insegurança. Mas vamos agradecer, pastor Milson. Vamos. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Senhor, eu quero apoiar essa oração em Jeremias 33:3. Amém. Que diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. Senhor, eu sei que todos nós estamos precisando, Senhor, da tua mão sobre nós a todo instante.
porque nós dependemos de Ti. E nós queremos reforçar esta verdade. Aleluia. Nós dependemos 100% de Ti, Senhor. Que jamais o nosso eu venha a sobressair a Tua voz. Amém. Que jamais, Senhor, o nosso eu venha sobressair sobre as nossas reações. Amém. Mas que tudo seja controlado e guiado pelo Teu Santo Espírito. Glória a Deus. Porque os espirituais são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Senhor, que nós possamos sim ter os sentimentos, Senhor, humanos, porque não temos como fugir disso. Mas que acima de tudo, nós possamos ter o mesmo sentimento de Cristo. Aleluia. Que mesmo nos momentos de ameaça, mesmo nos momentos, Senhor, de dificuldades, nos momentos em que, humanamente falando, ele foi testado, ele foi tentado até pelo inimigo, ele teve reações espirituais, ele não se prostrou diante do inimigo e diante das situações, mas ele se prostrou diante do Senhor. Verdade. Pai, nós queremos proclamar com a nossa boca que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador, que o Senhor é acima de todas as coisas, que nós te amamos acima de todas as coisas, Senhor. Põe o teu amor em nosso coração, que sejamos mais parecidos contigo, que na nossa mente não haja pensamentos, Senhor, que venham do inferno, mas que a nossa mente seja realmente a mente de Cristo. Amém. Nós te pedimos, Senhor, que todo medo saia das nossas vidas. De Jesus. E que nós possamos confiar em Ti. Em nome de Jesus, em todo tempo. Obrigado, Senhor, por esse dia. Pai. E abençoe todas as pessoas que estão ouvindo essa live. Amém. Para que essa palavra fique ecoando em nossos corações e que possamos irradiar tudo que nós aprendemos para todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém. Em nome de Jesus, abençoe a nossa igreja, os nossos pastores, dá eles sabedoria nesse tempo. E que o Senhor fale com eles, Senhor, tudo que nós precisaremos fazer a partir de então. Amém. Pai, visita os teus servos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Senhor. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Amém, meu querido. Glória a Deus pela tua vida. Amém. Glória a Deus aí. Deixa um beijão para a pastora Paula. Obrigado por compartilhar isso conosco. Deixa um beijão para a filhona. Um bom dia aí para você. Bom dia, galera. Hoje, 10h30 da noite, a gente tem live. Nossa live noturna da quarentena, lá no @Época da Graça, imperdível. E amanhã cedinho, 8h29, aqui nesse mesmo bate-local, bate-horário,